Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas para não ser exercido numa venda coberta, né? Como não entregar a sua ação depois que você faz uma venda coberta. Tá? Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo aqui no meu canal ou lá no meu Instagram, @eagleeducação. Se você não segue, já segue lá. Mas eu recebo muito essa dúvida, né? Poxa, Vitor, eu tenho uma ação aqui, eu fiz a venda coberta, mas a ação subiu demais, eu não quero entregar a ação agora, já que ela subiu. Como que eu faço para não entregar a ação? Tem alguma forma? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. E antes de eu começar o assunto do vídeo, eu queria te pedir para deixar o like nesse vídeo aqui e aí assistir o vídeo. Se você gostar do vídeo, deixa o like aí e parte para o próximo. Se você não gostar, tira o like, bota dislike, faz o que você quiser. Mas não deixa de dar uma opinião nesse vídeo, um feedback é importante para mim. Isso educa o algoritmo a saber o que você gosta e também ajuda o algoritmo a jogar o meu canal para frente. Então, você está ajudando bastante se você deixar esse like. Faz isso agora, por favor, para a gente não esquecer. A primeira coisa a pontuar aqui, né, antes de eu te passar essas técnicas para não ser exercido, é que não tem como ter 100% de certeza que você não vai ser exercido. O exercício é sempre uma possibilidade quando você faz venda coberta. Ele pode acontecer. Por quê? Porque existem movimentos que são muito não usuais, tá? Muito raros, mas que acontecem eventualmente. E aí você não vai ter como aplicar essas técnicas que eu estou falando aqui se a ação subiu 100%, por exemplo. Não tem como, você vai ter que entregar a ação eventualmente. Então tenha isso em mente. Tem casos em que você não consegue aplicar essas técnicas porque simplesmente a ação fez um movimento muito brutal, muito intenso, muito rápido e você não vai ter como manejar essa posição. Então, saiba que se você fez uma venda de opções, você tem a chance sim de ser exercido, não tem como evitar 100% essa chance. Essa é a primeira ponderação. Meu segundo ponto é que ser exercido nem sempre é ruim, tá? Na verdade, é uma coisa boa, geralmente. Quando você é exercido numa call, quer dizer que você teve o lucro máximo daquela operação, o lucro máximo que aquela venda de call te permitia, né? Você ganhou na ação, ganhou o prêmio da opção e tudo mais. O que acontece é que muitas vezes a gente olha para trás e tenta comparar o que a gente fez com a melhor alternativa, o melhor trade possível, né? É aquela pessoa que, quando o Magalu estava lá no topo, falou, poxa, eu comprei, sei lá, Itaú aqui, me rendeu 100%, mas Magalu teria me rendido 2000%. Nossa, como comprar Itaú foi uma besteira. E não é assim, sabe? Tipo, se a gente soubesse o que fosse acontecer antes de acontecer, beleza, a gente seria o melhor trader, o melhor investidor do mundo, né? Mas, na verdade, a gente não sabe. Então, o que a gente pode controlar é fazer bons investimentos, né? Ter bons retornos e não ter o melhor retorno possível, porque a gente não sabe antes de acontecer as coisas, a gente só sabe depois que acontece. Então não olhe para trás pensando qual teria sido o melhor investimento de todos, porque você não sabia que era esse investimento, tá? Mas olhe para trás, por exemplo, se você é exercido numa venda coberta lá, 10% OTM, e você pegou um prêmio de 1,5%, que em um mês você fez 11,5%. Isso é rentabilidade de ano, não de mês, tá? Então foi um excelente investimento, um excelente trade, se foi o caso, né? O seu caso foi só fazer o trade. Então, assim, não tenha medo de ser exercido, não é uma coisa ruim, tá? Geralmente é o lucro máximo que aquela operação pode te oferecer. Ex ante, né? Ou seja, antes das coisas acontecerem, a gente não sabe como elas vão performar. Bom, mas mesmo assim tem muita gente que depois da ação subir ainda quer fazer esse manejo, porque não quer entregar ação de jeito nenhum, acredita que agora vai continuar subindo, esse tipo de coisa, ou simplesmente não quer vender a ação mesmo, né? Então, nesse vídeo a gente vai ensinar técnicas para você conseguir ter uma probabilidade muito menor de ser exercido. O que você pode fazer para continuar com essa ação na mão e ganhar mais tempo e mais prêmio ao longo dos meses, né? Primeira coisa que eu vou te dizer é que você vai ter que rolar essa opção. A rolagem vai fazer parte desse manejo com certeza, tá bom? Se você quer uma aula sobre rolagem e tudo mais, lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas, a gente fala sobre rolagem também, dentre outras coisas, várias estratégias de renda com opção. Vai ter um link aqui na descrição que vai te levar para um vídeo onde eu te explico esse curso. Curso didático, barato, objetivo, tem centenas de alunos satisfeitos lá, me mandam vários depoimentos o tempo inteiro. Então, se você tiver interesse em aprender mais sobre opções de maneira estruturada, de maneira didática, de maneira objetiva, clica no link da descrição e vai lá ver as condições do meu curso, né? Como que funciona, o que tem lá dentro, tá? Mas voltando ao assunto aqui, você vai ter que fazer uma rolagem, tá? E aí tem várias formas de fazer essa rolagem. A gente vai explorar algumas delas aqui. A primeira rolagem que você pode fazer é a rolagem na mesma linha, tá? Ou seja, mantendo o mesmo strike ou mudando poucos centavos para cima ou para baixo.
tá? Essa rolagem, ela é muito interessante para você receber mais prêmio, tudo bem? Porque geralmente a opção do mês seguinte é mais cara do que a do mês atual. E a ATM é a que tem mais essa diferença, então você recebe mais prêmio quando faz essa rolagem. Apesar dela ser muito boa para receber prêmio, eu gostar bastante dessa rolagem, ela não é eficiente para você deixar de entregar a ação, porque seu strike ficou ali na mesma linha, né? Então a única coisa que vai fazer com que você não entregue a ação é se no próximo mês a ação cair e passar para baixo do seu strike novamente. Aí você não vai ser exercido. Mas aí a ação caiu também. Então, ela não é tão eficiente assim para você prevenir isso, né? Deixar de entregar a ação. As outras rolagens que a gente vai falar aqui são mais eficientes para isso. Então, vamos lá. Segundo modo de rolar que você pode fazer é rolar subindo o strike, tá? Isso sim tem alguma eficiência, né, em diminuir a probabilidade que você seja exercido. Por quê? Se você rolar subindo o strike, no mês seguinte, né, mesmo que você entregue a ação, você vai entregar mais caro. Mas vai ficar uma chance maior de esse strike aqui novo, né, virar pó, porque ele é mais alto que o anterior. Se ele não virar pó, você rola subindo o strike no outro mês. E assim, mês a mês, você vai subindo o strike, vai ficando cada vez maior, e a sua chance de ser dessa opção virar pó vai aumentando, né, e a chance de ser exercido vai diminuindo. Então, essa rolagem subindo o strike é interessante, tá? Dentro desse arcabouço aí da rolagem subindo o strike, tem várias formas de fazer também. Como que eu particularmente gosto e recomendo que seja feito, que você suba o strike, mas que você não pague para rolar. Ou seja, quando você for fazer a rolagem, a opção do mês seguinte que você vai buscar é a opção que tem o mesmo preço da opção que você está vendido, para que você consiga rolar subindo strike e o efeito caixa ali seja zero, né? Você comprou uma por um valor e vendeu a outra pelo mesmo valor, então o efeito caixa é zero, tá? Na minha opinião, esse é o melhor tipo. Eu não gosto de pagar para rolar. Tem gente que não faz assim, tem gente que sempre vende a do mês seguinte ATM, né, para pegar a maior quantidade de prêmio. Geralmente quem faz isso, em alguns casos, vai acabar pagando por essa rolagem, tá? E eu não gosto dessa ideia, porque se a ação fica zigue-zagueando lá, você acaba perdendo dinheiro fazendo dessa forma. Então, na minha opinião, você deve rolar sem pagar nada, pelo menos no 0 a 0. Bom, ainda pode acontecer de a ação ter subido tanto que você não consegue mais fazer essa rolagem subindo o strike, ou então se você for subir o strike, você consegue subir lá 25 centavos do strike, ou seja, é uma alta de strike que vai demorar anos até você conseguir chegar no preço de mercado daquela ação ali, né? Então esses casos existem e aí entra talvez os outros dois manejos que a gente vai falar aqui. O primeiro é o que chama de manejo dual, tá? Quem fala bastante disso lá é o mestre dos derivativos, né? O professor Su. Esse conceito de dualidade, se eu não me engano, foi ele que trouxe para o Brasil isso, tá? Foram outras pessoas lá que estudaram isso e ele trouxe isso para a gente, popularizou isso aqui. Como que é um manejo dual, né? Nesse caso de uma venda coberta. Um exemplo seria, você está lá com uma venda coberta bem dentro do dinheiro. Então você faz uma trava de alta com put, lá perto de ATM, usa esse dinheiro da trava de alta com put e a diferença de prêmios de um mês para o outro para fazer uma rolagem subindo mais o strike. Ou seja, ao invés de rolar no 0 a 0 aqui, você faz uma travinha lá, você recebe dinheiro, né? A trava de alta com put é uma trava a crédito, usa esse dinheiro para subir mais o strike, né, para pagar essa alta do strike, tá? Isso vai fazer com que você consiga subir o strike mais rápido, né? Se o mercado estiver muito longe ali da sua call vendida, de repente é uma alternativa interessante. E aí, fazendo essa estrutura, você vai acabar numa estrutura dualizada. Por quê? Se a ação continuar subindo, sua trava de alta com put vira pó. Só que agora seu strike está bem mais alto. Então você pode fazer isso de novo no mês seguinte e ir subindo cada vez mais o strike com mais velocidade, né? Cada mês mais rápido. Beleza? Já se a ação cair, essa trava de alta com put vai dar prejuízo, tá? Mas aí a ação se aproximou da sua call vendida novamente. Então você vai ter uma boa rolagem nessa call, né? Ou então até essa call pode virar pó, se for o caso, tá? E aí você resolveu esse outro problema, né? E aí pode até vender uma call para o outro mês para pagar o prejuízo dessa travinha de alta com put, tá? Então é uma estrutura que fica dualizada, fica bem interessante esse manejo. Eu gosto bastante dessa ideia. E tem um outro manejo ainda que você pode usar, que é um manejo mais temporal, né? Ah, tá difícil subir o strike para o mês que vem. Tudo bem, se eu olhar 2 meses para frente, será que eu consigo subir mais? Ou 3 meses para frente, será que eu consigo subir consideravelmente o meu strike, tá? Em algumas ações é possível fazer isso. E aí você pode olhar não só um mês para frente, mas 2, 3 meses para frente, para poder subir esse strike com mais força, né, com mais intensidade, mais rápido. E aí você ganha ali 3 meses para deixar o mercado se desenvolver e eventualmente aquela sua opção virar pó.
E agora eu vou falar algumas dicas extras aqui, né? Porque eu falei várias sobre rolagem, manejos, etc. Vou dar algumas dicas extras aqui de conduta mesmo para você que não quer ser exercido, né? Que quer evitar o exercício. A primeira coisa é que, mesmo com tudo isso, pode acontecer de você ser exercido. Então, só venda uma call, né? No seu caso, que você não quer ser exercido, quando você achar que não vai ser exercido, ou seja, uma empresa que você acha que não vai subir até aquele strike, né? Procura vender essa call mais longe do mercado, ou então no strike que você acha que aquela ação realmente não vai ser exercida, tá? Se você está com isso em mente, pense nisso antes de fazer a venda coberta. O manejo prévio, né? Que não é nem manejo, né? A preparação da estrutura é muito mais eficiente do que depois você ficar tentando manejar ela. Então escolhe um strike que você acha que a ação não chega lá. E aí, se chegar lá no strike, tudo bem, né? Você errou o que a ação ia fazer, mas pelo menos você vendeu um strike mais longe, etc. E agora você vai tentar esses manejos para diminuir a probabilidade. Mas a primeira coisa é vender um strike que você acha que não vai precisar dos manejos. Uma segunda dica extra aqui, tá? Uma coisa que dificulta muito o manejo é a falta de liquidez. Então, quando você for fazer venda coberta, tenta procurar ali ações que tenham liquidez, beleza? Ações que sejam bastante líquidas, porque isso vai te ajudar bastante na hora de fazer esse manejo. Uma outra coisa também, né? Uma terceira dica aí. Se você não quer ser exercido, o ideal é que você não deixe para muito perto do vencimento as suas rolagens, tá? Se a sua opção está ali ITM, ou até se ela está muito fora do dinheiro também, você precisa rolar ou encerrar essa operação antes das outras pessoas, tá? E quando chega perto do vencimento, se a ação dispara e a sua opção fica ITM, a rolagem já fica muito dificultada, tá? Fica muito difícil. Agora, se você faz ali pelo menos umas 2 semanas antes do vencimento, você consegue manejar, né? Fazer essa rolagem com muito mais facilidade. Tanto a opção que você está querendo rolar, quanto a do mês seguinte, né? Que você vai vender, elas têm muito mais prêmio. Então, você consegue fazer esse manejo com muito mais facilidade do que na semana do vencimento. Então, se você não quer entregar a sua ação de jeito nenhum, de repente é uma boa você fazer a rolagem antes de todo mundo, né? Umas 2 semanas ali, pelo menos, antes do vencimento, para você não ficar perto do vencimento com a opção vendida. E nesse vídeo eu falei sobre uma situação boa, né? Você comprou uma ação, vendeu uma call e ela ficou muito ITM, ou seja, você está com baita lucro na operação, está querendo manejar isso para se sair melhor ainda. Mas o que acontece quando você compra uma ação para fazer uma venda coberta e a ação caiu demais? Como fazer venda coberta e continuar tirando prêmios dessa posição, mesmo que a ação tenha caído muito? É o que eu falo nesse vídeo aqui. Tá um vídeo muito interessante, tá? São manejos bem legais. Então eu clicaria nesse quadradinho aqui para a gente se ver no próximo vídeo. Confere os links aqui da descrição. Te vejo na próxima. Grande abraço.